Evangelho segundo João, capítulo 15. Aleluia. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. E depois nós vamos lá para a epístola de João. João capítulo 15, versículo 1 ao 5. Pode estar assentados. Eu pedi para os irmãos assentarem justamente para deixá-los menos tempo de pé. Podem assentar. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora venha comigo lá para o finalzinho do Novo Testamento, na primeira epístola de João, já perto do Apocalipse, capítulo 5, primeira epístola de João, capítulo 5, nós vamos ler os versículos 12 e 13. Diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Diga amém. Irmãos, hoje é o nosso culto de celebração da ceia do Senhor. Eu repito isto em cada culto de ceia. Para mim, a maior festa da igreja cristã é a celebração da ceia do Senhor. Há pelo menos 2 semanas eu venho falando aqui sobre a igreja, ministrando sobre a igreja. Falei terça-feira da semana passada sobre uma igreja viva. Esta semana falei sobre a igreja influencer, ou a igreja que influencia. Hoje eu quero falar um pouco sobre igreja como lugar de vida. Igreja, lugar de vida. Porque nós somos organismo vivo. Biblicamente, a igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo. E isto significa que a igreja não apenas é viva, como ela transmite vida, comunica vida. Na definição comum, igreja é um grupo de fiéis unidos pela mesma fé e que segue a mesma doutrina bíblica.
À luz das Sagradas Escrituras, igreja é a definição de um povo que foi tirado para fora do sistema mundano com o propósito de honrar a Cristo e cumprir o seu papel como representante de Deus na terra, entre os homens. A igreja é chamada na Bíblia de coluna e firmeza da verdade. É chamada de edifício de Deus. É chamada de templo para a morada de Deus em espírito, não o templo físico, mas o templo espiritual. A igreja é chamada de vinha de Deus e também lavoura de Deus. A expressão mais conhecida para a igreja é corpo de Cristo. Quando nós participamos da ceia do Senhor e comemos do pão, bebemos do cálice, nós estamos declarando que fazemos parte do corpo do Senhor Jesus. Por isso mesmo ele declarou: este é o meu corpo que é partido por vós, este é o meu sangue que é derramado por vós. A igreja não é, como alguns querem e dizem e até pregam, meramente o templo, a casa, o espaço físico. O templo sem a igreja não tem sentido. A igreja sem o templo continua sendo igreja, porque a igreja é antes de tudo espiritual. Ela é sim o templo do Senhor para a morada de Deus em espírito. O Espírito Santo habita em nós. Diga comigo: o Espírito Santo habita em nós. Nós vivemos num período estranho no Brasil e no mundo de modo geral. A noção de vida cristã, a noção de igreja, a noção de corpo está sofrendo alguns curtos, alguns empalidecimentos. De que modo, pastor Josué? Algumas pessoas dizem: eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Acontece que o sacrifício de Jesus tem por propósito a formação da igreja. Ele morre e na sua morte a igreja é formada, fundada. É fato que muitas pessoas estão decepcionadas com a igreja enquanto instituição, com a igreja enquanto organização. São pessoas que dizem que aceitaram a Jesus, falam de conversão, falam de batismo com o Espírito Santo, falam até que possuem os dons espirituais, mas não querem fazer parte da igreja. Não é possível ser corpo de Cristo sem ser igreja. Não é possível ser corpo de Cristo sem ser igreja. Você pode até fazer parte de uma igreja e não ser membro do corpo de Cristo, mas você não pode fazer parte da igreja e não ser corpo de Cristo. Para fazer parte de uma igreja, basta você viver um processo de conversão, que a gente chama de aceitar a Jesus como Salvador, recebeu a oração, passou a frequentá-la,
você é parte de uma igreja. Mas fazer parte da igreja requer um processo de regeneração pelo novo nascimento, que é operado pela ação do Espírito Santo em nós, gerando nova vida, produzindo em nós a natureza de Cristo, o caráter de Cristo, que nos torna membros do seu corpo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 5, diz que embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Significa entender que no corpo há conexão, comunhão entre os seus membros e interdependência entre eles. O corpo de Cristo não é formado pela união das igrejas. O corpo de Cristo é formado pela união dos membros. Nós somos membros do corpo de Cristo. E quando funcionamos em junção, compreendemos o que é um organismo gerando vida. E presta atenção, não é que a igreja Assembleia de Deus é um corpo de Cristo, e a igreja batista é outro corpo de Cristo, e a igreja presbiteriana é outro corpo de Cristo, e infelizmente é assim que a nossa mentalidade enxerga. Nós compreendemos essa conexão do corpo, dos membros do corpo, olhando apenas dentro do limite do nosso universo denominacional e religioso. Mas aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro formam a igreja. Estes são o corpo do Senhor Jesus. Estes estão unidos por propósito. É muito interessante observar que quando nós participamos da ceia do Senhor, se nós tivéssemos uma experiência que Paulo admoesta quando escreve sobre esse assunto aos Coríntios, ele diz: muitos comem e bebem indignamente, não discernindo o corpo do Senhor. Por muito tempo se pregou que comer e beber indignamente era porque você cometeu um delito e veio e participou da Santa Ceia sem publicar o seu delito. Nada a ver. O comer indignamente é perder o discernimento do corpo, é deixar de compreender que nós somos conjuntamente o corpo de Cristo e individualmente, diz Paulo, membros do seu corpo. Quando eu compreendo que a igreja que eu congrego é um corpo, mas a outra igreja eu não vejo como esse mesmo corpo, eu não discerni o corpo. Eu esquartejei, eu desconjuntei o corpo. Deus não olha para a terra e vê denominações, Deus olha para a terra e vê a noiva. A noiva de Jesus. Um organismo que funciona para o cumprimento de um propósito que está dentro do plano que o próprio Deus estabeleceu. Na igreja, nós não somos classificados por títulos, níveis,
Na igreja nós somos classificados como membros do corpo do Senhor, salvos e redimidos, de modo que não é possível você querer Jesus e não querer a igreja, porque a igreja é o corpo de Jesus. O que está faltando, obviamente, é a consciência de corpo. A consciência de corpo nos impediria de pisarmos uns nos outros. O teu pé direito não pisa no teu pé esquerdo. Você não dá um tapa no teu rosto. A manicure pode até, cortando a tua unha, cortar o teu dedo, mas você, cortando a tua unha, não corta o teu dedo. Porque o mecanismo, a conexão indica que no momento que eu vou me machucar, antes que eu aperte o alicate, o cortador de unha, eu percebo a dor e eu recuo, porque o corpo se defende. Tem alguém do seu lado? Se tiver, diz para ele: nós somos corpo. Estamos vivendo um tempo de pessoas desagregadas. Eu serei crente e cristão desconectado da igreja. Mas qual seria a sensação de sair de casa um dia à noite e trafegando na rua da sua casa, você encontrar uma perna andando sozinha? Qual seria a sensação de indo para casa encontrar um braço caminhando sozinho? Lá no supermercado, apenas um braço pegando mercadorias e colocando num carrinho. Você fica no supermercado. Eu não sei que parte eu sou, que parte você é do corpo de Cristo, mas o fato é que um membro sozinho é assombração. Um corpo precisa ser funcional, completo, conectado, para que ele seja corpo. E é interessante, no texto que nós lemos, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara em mim, observe que a única possibilidade de produzir frutos é estando ligado nele, porque ele é a fonte de vida. Dele emana a vida que se manifesta no corpo. Ele chega a dizer no versículo 5: sem mim nada podeis fazer, porque ele é a fonte de vida. Quando a igreja se desconecta do corpo, ou quando um membro se desconecta do corpo, ele apodrece, entra em estado de putrefação, perdeu a conexão, não é alimentado pelo oxigênio, pela corrente sanguínea, que é bombeado pelo coração para que todo o corpo seja mantido vivo. Agora, o que caracteriza uma igreja que é lugar de vida? O que fará de nós a igreja desse século uma igreja que de fato é um lugar de vida e não um vale de ossos secos? Primeiro, compromisso. Os membros de um corpo são comprometidos
com o corpo de modo geral, e cada membro é comprometido com o outro membro. Imagine que quando um membro para de funcionar, todo o corpo é comprometido. Vou dar um exemplo simples. Quem já teve cãibra? Quando aquele nó dá na panturrilha, na coxa. Deixa eu simplificar. Quando aquele nozinho dá no pé, e você acorda à madrugada com o calcanhar indo e o peito do pé vindo e os dedos dobrando. E o incrível, você não tem domínio, você não controla, você não reverte, não tem comando que resolva o problema, ela vai lhe machucar. O simples fato de o pé entrar em estado de cãibra, todo o seu corpo é paralisado em função disto. Por quê? Porque há um comprometimento de cada membro do corpo com o corpo inteiro. Gente que quer Jesus, mas não quer a igreja, é gente que quer caminhar, mas não quer ser membro do corpo. E acontece que ser do corpo exige compromisso. Vivemos uma geração de crentes indiferentes. Cada um vive a sua vida e o que tiver que ser, que seja. Ninguém, aspas, eu vou retirar o ninguém, quase ninguém se compromete com a igreja de maneira direta. Eu vou à igreja no dia que me interessa. No dia que eu preciso de uma palavra, eu vou lá, como eu vou ao restaurante no dia que eu não quero comer a comida de casa. Quando eu era menino, feriado era uma grande oportunidade de a igreja fazer um dia de jejum e oração, o famoso dia com Deus. Hoje é o dia da praia. Faz, pastor, um evento terça-feira no feriado aqui. Fica só. Só não é agravando a todos. Alguns vêm. Vivemos um universo que nós somos mais comprometidos com o clube do futebol para o qual nós torcemos do que com a igreja. Os flamenguistas, levantem a mão, que eu quero orar por você. Os são paulinos, levantem a mão, que eu vou levantar um clamor agora. Os corintianos, Vitória, Bahia, Fluminense de Feira. Sabe o que é interessante? Se o seu clube cair para a segunda divisão e para a terceira, você continua torcendo por ele. E ele fica 1 ano na terceira divisão, 2 anos, 3 anos, e você crê que ele vai subir para B. Depois de mais um tempo, você crê que ele vem para A. E quando termina o campeonato, ele fica na lanterninha. E você faz até oração para não descer. Mas se a igreja tiver dificuldades, a gente abandona. Porque nós somos mais fiéis ao time para o qual torcemos do que com a igreja que nos alimenta espiritualmente. Uma igreja que gera vida é uma igreja conectada pelo compromisso. Porque
os membros do corpo são comprometidos com o corpo. A igreja primitiva levou a sério a ideia de seguir a Cristo. Eles tomaram ao pé da letra o conceito de seguir a Jesus. E este comprometimento os impulsionou na propagação do Evangelho. Alguns de nós têm vergonha de orar pela comida no restaurante. Alguns de nós têm vergonha de carregar a Bíblia no ponto de ônibus. Alguns de nós têm vergonha de declarar a fé. O colega da empresa não sabe que você é crente. O colega da faculdade não sabe. Alguns de nós têm vergonha de falar onde congrega e até se congrega. Alguns de nós vivem a vida como se fôssemos apenas frequentadores da igreja, porque assim como eu frequento um clube, eu frequento a igreja. E aí você vem profetizar para mim que vai ter perseguição? Se ofende não. Onde foi que você já viu na história Satanás levantar perseguição contra uma igreja fria? Igreja só sofre perseguição quando ela ameaça o reino das trevas. Quando ela não ameaça, é muito cômodo para Satanás mantê-la fria, porque assim vai tudo bem e ninguém incomoda ninguém. Só que presta atenção, quem está em cima do muro também tem lado, porque o muro tem dono. Uma igreja que gera vida, uma igreja que é lugar de vida, está comprometida com o corpo. Está comprometida com a missão. Está comprometida com o outro membro. Porque o simples funcionamento ruim de uma célula pode gerar um câncer raro e incurável. Tem alguém aí? Segundo, uma igreja que gera vida é marcada pela fé. Diga comigo, fé. Mas deixa eu falar de fé numa perspectiva diferente da fé que nós conhecemos. Para a maioria de nós, da igreja moderna, a fé é um agente causador de milagres. Para a igreja primitiva, a fé é o bojo de doutrinas a serem cumpridas e obedecidas, observadas. Nós queremos a fé que gera milagres, mas eles praticavam a fé que gera obediência. Para nós, fé é mandar o paralítico andar e ele se levantar. Para a igreja primitiva, fé era a disposição de servir a Deus em meio à perseguição, e o paralítico andar era apenas a consequência disto. Olha o que a Bíblia diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios se faziam por meio dos apóstolos. Veja que os sinais e prodígios eram consequências
da obediência na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e no temor. Se você vê alguém chegar aqui e dizer: Deus me abriu a porta e eu consegui o emprego dos meus sonhos, eu comprei a casa dos meus sonhos, olha o carro que Deus me deu, você diz isso e que é fé. Aí você olha para uma pessoa que está enfrentando uma luta no casamento, porque o marido não se converte, é duro como um turrão, porque o filho está nas drogas, porque está enfrentando uma enfermidade e não consegue alcançar a cura, e você diz: é falta de fé. A nossa geração não compreende que vir para a igreja angustiado, aflito, com o marido que ficou na prostituição, que foi para o bar, com um filho que está nas drogas, celebrar a Deus doente, muitas vezes com sensação de morte, também é expressão de fé. A fé que me leva a adorar apesar da dificuldade, isto é fé. Essa ideia de crer que é fé apenas as notícias altruístas sacrifica aqueles que pela fé permanecem fiéis, apesar dos obstáculos que enfrentam. Nesta igreja de um cristianismo malabarista, nesta igreja de um cristianismo capitalista, nesta igreja de um cristianismo de sucesso, a igreja primitiva não tinha fé. Por quê? Os imperadores tomaram as suas propriedades, queimaram muitos deles vivos, lhes deram como alimentos para leões, hienas, lobos, ursos, porque eles decidiram não negar a fé. Uma igreja que gera vida, ou uma igreja como lugar de vida, é marcada pela fé que lhe leva a uma experiência de obediência. E os milagres vão acontecer. Eu vou repetir, os milagres vão acontecer como consequência. Para os irmãos primitivos, professar a fé era mais desafiador do que para nós. Por quê? Porque todos viram Jesus morrer, mas o povo do seu tempo não viu Jesus ressuscitado. Só quem viu Jesus ressurreto foram os seus seguidores. Mas agora eles chegam para as pessoas que viram Jesus morrer e dizem: ele está vivo, ele ressuscitou. E a fé era tão autêntica que quem ouvia acreditava naquilo que eles falavam e se convertia. Porque a fé não estava relacionada, não estava limitada à operação de milagres. A fé se manifesta na expressão convicta da sua declaração de serviço a Cristo. Para aqueles irmãos, a fé lhes levava a morrer por causa de Jesus. E foi isso que Roma não entendeu. O Império Romano matou milhares de cristãos e continuou sem entender por que eles morrem. Por um tal Jesus defunto. Em Atos dos Apóstolos se usa essa expressão, um tal Jesus defunto. Porque para Roma ele era o Jesus defunto, mas para aqueles que creem no seu nome, ele é o Jesus que ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos, para sempre, para sempre, para sempre. As pessoas que nos ouvem precisam enxergar na nossa tribulação a nossa fé. Elas não podem ser atraídas a Cristo baseadas apenas no que nós chamamos de sucesso.
porque entre nós há pessoas que sofrem, sim ou não? Quer a prova? Quem não está passando por nenhum problema hoje, levanta a mão. Mas vocês não têm fé? Quem é casado, levanta a mão, ou casada. Tem fé? Quem dos casados que levantou a mão aqui, que são cheios de fé, não tem nenhum problema com o cônjuge, levanta a mão. Eu quero conhecer esse anjo. Fé não é ausência de dificuldades. A fé não se manifesta na ausência de problemas. A fé não se manifesta quando tudo está perfeito. A fé se manifesta quando, apesar da tribulação, eu consigo me colocar diante de Deus e cantar louvores ao Senhor e declarar que a minha esperança é o céu, porque Jesus Cristo vem, Ele prometeu e eu creio nele. Terceiro lugar, a igreja como lugar de vida precisa aprender a ser generosa. E generosidade não se manifesta apenas na disposição de dar dinheiro. A generosidade se manifesta na disposição de dar amor, de liberar cuidado, zelo, atenção. Generosidade é a virtude por meio da qual você é capaz de abrir mão de si mesmo em favor de outrem. Pedro diz que nós devemos nos amar. Ele diz assim: amando-vos preferencialmente uns aos outros. E eu fui ler o que é amar preferencialmente. É dar a preferência. É não brigar pelo lugar, não brigar pela vaga, dá a preferência. Isso é generosidade. Na igreja primeira, ou na igreja primitiva, generosidade é uma virtude que os identifica. Inevitavelmente, um coração alcançado pela graça se tornará um coração generoso, bondoso, misericordioso, zeloso, cuidadoso. Provoca seu vizinho e pergunta para ele, e diz para ele: cuida de mim. Quando você condena alguém, você está sendo generoso. Quando você pode estender a mão e ajudar, você está sendo generoso. Quando você fala mal de alguém, você está sendo generoso. Só estou falando a verdade, mas é generosidade. Vivemos num universo complexo, carregado de individualismo, egocentrismo, ou o que eu chamo de umbiguismo. Cada um olhando para o seu próprio umbigo e o resto que se dane. Mas Deus nos dá exemplo de generosidade quando a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se tem um povo que não tem o direito de não ser generoso, é aquele que foi salvo. Por quê? Porque foi salvo pela graça. E isso é generosidade. Jesus declarou: de graça recebestes, de graça dai. Isso é generosidade. Na parábola do bom samaritano, o que Jesus está ensinando é sobre generosidade.
É sobre você ver alguém ferido e caído, e se você pode resgatá-lo para que não morra, fazê-lo. Isso é generosidade. É isso que Jesus está ensinando na parábola. Em Levítico há uma regra da lei mosaica que diz que se o camarada viesse do campo trazendo uma cesta, um cesto cheio de espigas, e a espiga caísse, ele não poderia voltar para pegá-la. Deveria deixar para o órfão, para a viúva, para o pobre ou para o viajante. É uma aula, é uma lição de generosidade. Presta atenção. Deus não te dá bênçãos baseadas nas tuas necessidades. Deus nos abençoa baseados em princípios. Quando nós cumprimos princípios, nós alcançamos as suas bênçãos. E generosidade é um princípio. Jesus diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você não recebe misericórdia porque você precisa de misericórdia. Você recebe misericórdia porque você pratica misericórdia e colhe misericórdia. E se lamentavelmente existe um povo que não conhece misericórdia, esse povo é o povo que foi salvo pela misericórdia. Eu só tenho chance de ir para o céu porque Deus, olhando para os meus pecados, ignorou-os e me quis. Mas quando eu olho para os pecados de alguém de quem eu me julgo melhor, eu quero chegar e terminar de empurrá-lo no buraco. Sabe por quê? Porque o pecado de quem eu joguei no buraco me constrange pela minha pureza? Não, o pecado dele aponta ao meu. Então, para eu não ter que enxergar o meu pecado, a minha natureza, eu destruo quem estiver na minha frente nessa situação. Ausência de generosidade. Você consegue ser generoso com a tua esposa? Você consegue ser generosa com o teu marido? Você consegue ser generoso com os teus filhos? Ou lá em casa funciona na régua, não tem tolerância, escreveu, não leu. Pessoas estão doentes na igreja, doentes em casa, deprimidas, sangrando, afastadas da fé, só porque faltou uma gotinha de generosidade, de disposição de dar-se, de doar-se, de cuidar, de dar. A igreja é um lugar de vida, mas ela precisa ser generosa. Você já parou para observar quanto Deus é generoso comigo e contigo? Por favor, faz assim, ó. Quanto você pagou? Passou no cartão de crédito? Você se olhou no espelho hoje? O nariz está no lugar? É, pastor, mas eu não gosto do meu nariz. Mas imagina se ele fosse na sola do pé. O Criador perfeito olhou para um boneco de barro e disse: vou fazer parecido comigo. Eu vou doar para ele a minha imagem e a minha semelhança. Isso é generosidade. E quando esse boneco velho que iria secar e torrar
está pronto. Ele olha e outra vez é generoso quando sopra essência divina para dar vida. Isso é generosidade. E quando o homem peca, ele outra vez revela a sua generosidade quando expulsa o homem do jardim. Ei, a expulsão do jardim não foi castigo, foi generosidade. Tirarei o homem do jardim para que ele não coma da árvore da vida e viva para sempre no pecado. Quando Deus tira o homem do acesso da árvore da vida, está lhe livrando de ser condenado vivo ao inferno. Ele poderia dizer: se vira. E ainda diz: e da semente da mulher eu vou levantar o varão que vai esmagar a cabeça da serpente. Generosidade. Como podemos dizer que somos igreja se entre nós pessoas passam por dificuldades e nós sabemos e não fazemos nada? Como podemos dizer que somos igreja se sabemos de alguém que está doente e negamos a visita? Como podemos dizer que somos igreja se sabemos de alguém dentre nós que pecou, bebeu água da fossa, está jogado e entregue às hienas e só vai levantar se alguém for lá e jogar no ombro? E a gente não vai porque a gente diz: pecou porque quis, conhece o Evangelho, e a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara quando diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E nós vamos participar da ceia sem preocupar com quem não está participando porque está fraco na fé. Nós não vamos atrás. Algumas igrejas poderosas têm até uma linguagem do tipo: saiu 50, vem 100. Saiu dos nossos porque não eram dos nossos. Você encontra uma pessoa que se afastou da igreja na rua e você não saúda, muda de calçada. Porque não há generosidade. Eu já disse aqui, uma pessoa comete suicídio e nós não nos preocupamos com a situação que a levou a tal coisa e em que situação ficou a família. A gente vai discutir se ela foi salva ou não. No exercício pastoral eu faço coisas que vocês não vão saber, nunca saberão. Mas não faz muito tempo que eu saí de Feira de Santana e fiz uma viagem de 300 quilômetros para visitar uma família que uma adolescente de 13, 14 anos cometeu suicídio, criada pelos avós. E na cerimônia fúnebre, a igreja não quis receber para fazer porque ela cometeu suicídio, então o pastor não faz. Aí convidaram um outro pastor e o pastor foi. E quando chegou lá ele disse: uma pena que a gente não pode dizer muita coisa, porque infelizmente pela forma que morreu, ela não tem chance de ter sido salva. Mas que consolo para estes avós, cujo coração está rachado e sangrando. Nós nos sentimos donos da salvação, gente. Nós somos tão arrogantes que nós achamos que podemos dizer quem foi para o céu e quem não foi.
Por que a gente não entende que salvação é campo do Espírito Santo? E Ele determina o destino a partir da obra que Ele realizou na mente e no coração daqueles que vão partindo para a eternidade. Falta que a igreja desenvolva generosidade, e eu estou no Espírito Santo lhe provocando. O nosso perfil de igreja precisa mudar. Se eu não conseguir contagiar a Bahia com a minha pregação, se eu não conseguir contagiar o Brasil, se eu não conseguir contagiar o mundo, quem dera que pelo menos eu consiga contagiar aqueles que são pastoreados pela missão que Deus me deu. Caso contrário, terei sacrificado a minha vida por nada. Porque se a igreja não for igreja na prática, não faz sentido. Organizações já temos demais. Nós não precisamos que a igreja seja uma organização. Nós precisamos que ela seja um organismo. Instituições fazendo o bem e as boas obras, tem muitas. Nós não precisamos que a igreja seja apenas uma agente de ação social, ou ela é uma agente de cura, ou não está cumprindo o seu papel. Eu vou concluir dizendo que a igreja, como lugar de vida, é a habitação do Espírito Santo. É preciso exalar a presença do Espírito Santo para que isto comunique ao mundo que nós somos igreja. Jesus diz em João 14, 16 e 17: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não conhece, nem pode receber, mas vós o conheceis, porque Ele estará convosco e habitará em vós. Ele habita em mim e em você. Eu vou dizer algo que talvez os mais conservadores me caracterizem como um herege, mas eu e você temos obrigação de sermos mais crentes do que Abraão. Eu e você temos a obrigação de sermos mais crentes do que Moisés. Eu e você temos a obrigação de sermos mais crentes do que Jeremias e do que Isaías. Que onda é essa, pastor? Não entendi. Na dispensação do Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava neles. O Espírito Santo vinha sobre 3 classes de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. O Espírito Santo descia sobre eles, fazia o que veio fazer e se retirava. Por isso que é tão comum e repetitivo no Antigo Testamento a expressão: e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito se apoderou dele, e o Espírito desceu sobre ele. Porque o Espírito descia, fazia e ia embora. Mas a partir do dia de Pentecostes, o Espírito não desce sobre, o Espírito habita em nós. Ele nos guia a toda a verdade. Ele nos leva acesso à graça de Deus. De modo que uma igreja como lugar de vida precisa entender que o Espírito Santo habita nela o tempo inteiro. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo Jesus é a principal pedra angular, no qual vós sois juntamente edificados nele para moradas de Deus em Espírito. Ele mora em você.
Ei, não te pode faltar misericórdia. Você não pode ser flagrado no momento, não é porque o Espírito Santo não estava aqui, eu não consegui usar de misericórdia. Ele mora em você, então você não pode ser encontrado desprovido de misericórdia. Você não pode ser encontrado desprovido de graça, porque o Espírito da graça habita em mim e em você. Ei, isso é perene, isso é permanente. O Espírito Santo não entra em você quando você entra no portão da igreja. Ele já mora em você e em mim. Paulo diz a Timóteo: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Paulo, Pedro, João escreve e diz assim: vós tendes a unção do Pai, a unção do Santo. A que unção João está se referindo? Tem gente brigando pela unção de apóstolo, pela unção de bispo, pela unção de pastor, pela unção de evangelista. João está falando de uma unção que é superior a qualquer unção ministerial. Quando ele diz, vós tendes a unção do santo, ele está dizendo, antes de qualquer unção ministerial, vocês têm a presença do Espírito de Deus morando em vocês. É Ele que te unge para uma vida cristã prodigiosa. Mas o que acontece? Nós queremos que o Espírito Santo entre em nós e habite, mas tem algumas áreas da nossa vida que a gente não libera para Ele. Tem algumas áreas da nossa vida que a gente diz ao Espírito Santo: esse quartinho aqui, mexe não, que tem rato, barato, o senhor pode ter renite. E a gente deixa o bagulho naquele quartinho. Ezequiel 47. E a gente conclui. Eu estou conversando com Deus sobre coisas muito sérias. E de vez em quando vem alguns sentimentos que eu tenho que perguntar se é o Espírito Santo que está gerando ou se sou eu que estou matutando. Mas Ezequiel 47, Ezequiel já estava no templo. Ele estava onde? No templo. E ele viu um rio que saía do altar. E o Senhor diz para Ezequiel: sai do templo, mas sai pela porta oriental. Não sai acompanhando o rio, sai pela porta oriental. E Ezequiel sai. Presta atenção, tem muita gente que está no templo, mas não está no rio. Quando Ezequiel sai, aparece um anjo, e o anjo pega um pau cilíndrico, uma cana, e mede 1000 côvados, cerca de 500 metros. Um côvado era entre 48 e 52 centímetros. Quando mede mil côvados, diz para Ezequiel: vem. E Ezequiel diz: eu entrei nas águas. Veja que ele estava no templo, mas só entrou nas águas agora. Ele não estava no rio. Quanta gente que está no templo, mas não entra no rio. Você vem para a igreja, mas o rio não te molha. Você se declara crente, mas o rio não te encharca, nada muda. Não importa quantas pregações você ouve, continua igual. Entra no rio. Ezequiel diz: eu entrei e as águas me cobriam os tornozelos. Quando Ezequiel cobre os tornozelos, ele diz: o homem, o jovem, o mancebo, mediu mais 1000 côvados. E disse a Ezequiel: vem. E Ezequiel diz: eu entrei e as águas me cobriam os joelhos.
Veja que ele vai aprofundando. Quando as águas cobrem os joelhos, Ezequiel diz: e ele me deu mais 1000 e me disse: vem. E Ezequiel disse: eu entrei, e as águas me cobriam os lombos, região central das costas. É o aprofundar na vida cristã, é o avançar, é sair do raso, é parar de ser sócio de igreja, frequentador de culto, é tomar consciência de quem somos. Aí Ezequiel diz: o anjo mediu mais 1000 côvados e me disse: vem. Aí Ezequiel diz: eu não pude ir mais, porque já não eram águas para se atravessar andando, mas águas para se atravessar a nado. Aí Ezequiel diz: e ele veio e me tomou pela minha mão e me levou e me fez nadar, e me levou a ambas as margens do rio. E eu vi que onde a água chegava havia cardumes de peixes e árvores frondosas, e a água desembocava no mar morto e havia vida. Aleluia. Presta atenção, Deus quer nos levar a um nível de plenitude que nós não nos dominamos mais, que nós não decidimos mais, que nós não temos mais o comando. É quando Ele nos toma pela mão e nos leva onde Ele quiser. Ei, já não dá tempo de você tomar decisão sozinho. Deixa o Senhor te tomar pela mão e te levar. Crentes autônomos não são guiados pelo Espírito Santo. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você não tem autonomia. Você não vai para onde quer, você não decide o seu destino. Chega de pensar em ser cheio do Espírito Santo apenas para falar em línguas. Senhores pentecostais, ser cheio do Espírito Santo apenas para falar em línguas é muito pouco para o que Deus tem para você. Limita muito. Sabe quando chove e faz aquela poça d'água na porta de casa, e o sapinho está lá fazendo barulho a noite toda na poça d'água? Filho da vida, tem uma poça d'água para mim. E a rã lá na cerâmica do banheiro, só porque é fria. Filho da vida, e impedindo o dono da casa de entrar, porque o dono da casa tem medo de rã. Agora pensa no peixe que não se contenta com a poça d'água, que não se contenta com a parede fria. Ele quer rio, quer oceano, porque ele deseja mergulhar e brincar nas águas frias e nas águas quentes. Ele deseja pular e saltar e voltar para as águas e festejar, porque quem tem oceano não se contenta com poça. O Espírito de Deus é um oceano poderoso, extraordinário, e Ele te convida a mergulhar. Fica de pé, por favor, quem puder.
Emaico vasto e demando. Eu preciso, Deus, que esta igreja seja lugar de vida. Eu preciso, Deus, e tu sabes que eu preciso, ouvir testemunhos de que onde alguém desta casa passou, a vida foi comunicada, a vida foi transmitida. Nós precisamos, Pai. Eu preciso que o Senhor modele a igreja que o Senhor me confiou, pastorei, e aqueles que são alcançados pela palavra que o Senhor dispõe na minha boca. Eu preciso que esta palavra comece a transformar a nossa postura de igreja. Eu preciso que a gente largue de ser apenas uma organização, que a gente deixe de ser uma instituição. Eu preciso que nós deixemos de ser apenas um agrupamento de pessoas e passemos a ser um organismo, onde um membro responde pelo outro, onde um membro comunica vida ao outro. Só assim nós seremos poderosos no Senhor, para que essa cidade, para que esse estado ouça de Jesus através de nós. Eu preciso que o marido desta irmã veja que ela é membro do corpo, que uma operação do teu Espírito gerou uma mudança extraordinária na esposa dele. Eu preciso que a mulher deste homem veja a transformação que está sendo operada nele, porque nós somos um corpo e estamos bombeando sangue para todos os membros do corpo. Eu preciso, Senhor, que o membro ferido, cortado, sangrando, seja curado, porque o próprio organismo vai liberar elementos de cura. Aleluia. Que nós paremos de medir forças, que nós paremos de fazer queda de braço com o outro braço do mesmo corpo, e nós compreendamos que os dois braços trabalhando levantarão o peso com muito mais facilidade. Ah, Senhor, nós precisamos que todo sistema de desunião, facção, partidarismo, competição no corpo seja dissolvido. Dissolve os coágulos deste corpo, tira os tumores e nódulos desse corpo. Ele precisa funcionar, Senhor. Ele precisa funcionar. Espírito de Deus, paira sobre esta casa agora, sobre aqueles que me ouvem onde estiverem. Comunica a vida. Toda palavra de morte, toda palavra que fere, toda palavra que entristece, seja desfeita. Que haja nesta noite, Senhor, uma disposição de reconciliação, uma disposição de pedido de perdão, uma disposição de humildade, uma disposição de quebrantamento, que vai gerando uma mudança em comum na nossa existência, e o nosso coração comece a experimentar a vida que emana do caule da videira, porque nós somos as varas e só temos vida se estivermos ligados em Ti. Gera vida, gera vida, gera vida.
Eu te rogo agora, Senhor, sopra um vento. Não sopra apenas nesta casa, sopra um vento em casa, sopra um vento na cidade, sopra um vento, sopra um vento, sopra um vento, Senhor querido, aquele vento do vale de ossos secos, que faz com que os ossos saiam cada um do seu lugar e se unam ao seu osso. Aquele vento que fez com que viesse pele, carne, músculos. Aquele vento que transformou um vale de ossos num exército poderoso. Sopra.